como você enxerga a questão do conselho profissional? Né? Essa é uma pergunta provocativa que eu coloco, porque assim, qual é a função? O quanto, quando você fala o registro com orgulho, tem um orgulho nessa história. Sim. Né? Não tenho dúvida, assim. Eu me lembro meu pai também fala assim, na ponta da língua o número, eu nem sei o número de registro, assim. Mas Eu tirei o registro. Como é que. Mas eu digo assim, por exemplo, você não tirou nenhum registro. Quer dizer, essa desconexão ou essa conexão e a importância a profissão ser regulada, não ser regulada, essa questão, até para a própria sociedade civil. A gente teve o caso lá do prédio que caiu em Mozema. Você vê que não tem uma desvalorização do profissional, mas você tem uma desvalorização do orgulho, né? Isso. Ô, Miguel, olha só, eu me aproximei do CREA e verifiquei que ele estava em processo positivo de transformação quando eu fui um dos autores da lei da autovistoria, porque tive oportunidade de participar de muitos debates e aulas inaugurais no CREA para formar esse tipo de profissional, né? Porque o que alguém que é regulado por um ente profissional deseja? Que ele, além de regular a profissão, o exercício legal da profissão, não seja uma entidade só para cobrar anuidade e de punir quem não paga anuidade ou de quem resvala no cumprimento da sua função. Tem que ser uma entidade que fortaleça a formação profissional e possa ter um caráter também assistencial também, de ter um plano de saúde, de ter algum tipo de incentivo para o profissional. Porque eu ou teu pai dizer que nosso CREA é número tal e ter orgulho, porque era muito difícil passar no vestibular de engenharia. E apesar dele estar pilheriando, era muito difícil se formar no fundão, né? E também quando você saía da universidade, você praticamente estava no mercado de trabalho garantido, né? Eu hoje sou deputado, mas eu sou deputado porque eu fui técnico de estrada e depois fui engenheiro, senão não seria deputado hoje. Eu tive minha formação de engenharia, meus empregos, minha renda, tudo na engenharia. Então, é uma atividade profissional, evidentemente, que foi importante para mim, importante para muitos. E importância que hoje não é tão grande assim, né? Então, há uma diferença temporal, né? Porque a engenharia ela também se voltou para diversos outros campos que eu já não consigo entender tão bem, né? Na medida que eu sou engenheiro civil. Nós estamos vivendo na época da tecnologia 5G, que vai começar a se instalar no Brasil em junho. Como é que essa tecnologia vai servir bem à sociedade? Como é que essa engenharia se miscui cada vez mais nela? Como é que vai resgatar emprego e renda? São desafios dos tempos que a gente está vivendo. Eu acho que a resposta... Ela precisa evoluir, né, com essa mudança que ela propõe, né? Eu acho que a resposta é muito mais nessa parte. Eu acho que o problema do CREA passa muito pela representatividade de você tem que conseguir oferecer, construir dentro e oferecer para a sociedade uma visão de para onde ir, baseado na perspectiva do engenheiro, uma coisa que faça sentido, que seja contemporânea, se possível vanguardista ainda, liderar esse processo dos engenheiros. Aí você tem realmente uma representatividade que faça com que as pessoas se mantenham vinculadas à entidade. Se a entidade perde o bonde da história, não acompanha o que está sendo discutido, não propõe, limita-se a algumas funções mais administrativas, mais... Quem estiver buscando outra coisa, quem estiver acompanhando a engenharia de uma outra forma, realmente acaba nem se registrando lá. Jorge, sabe? Eu tenho uma reflexão bem provocativa quanto a isso, que basicamente é o seguinte: o Miguel falou, competitividade. A gente vive numa economia de mercado, seja ela balanceada, equilibrada pelo Estado, a gente vive numa economia de mercado, a gente depende de competitividade. O tempo inteiro. E a engenharia, ela é um papel fundamental para você ter competitividade. Por quê? Porque você está buscando melhores ciclos, inovações nos processos produtivos. E a tecnologia, o 5G, essa evolução tecnológica,
elas nos dá acesso para acelerar esse processo de competitividade. Destruição criativa. Então, na verdade, não seria pensar nesse crescimento como, se bem utilizado, a gente não tem que se preocupar com os postos de trabalho que ele ocupa, porque ele vai criar novos, ou se simplesmente a gente não se adequa, a gente quer manter o modelo já existente, ele não vai ter competitividade visto os novos modelos propostos, e aí a gente fica sem nada. Então, como é que a gente vai encarar isso? A gente vai encarar com o desafio de quem tem que aprender a usar e crescer, e criar e expandir o mercado para onde ele tem que ir com competitividade, ou a gente vai ficar esperando que o Estado chegue como juiz e põe uma trava no crescimento para segurar a competitividade? Como é que funciona isso? Eu acho que essa é a provocação. Eu achei interessante a provocação do deputado. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas eu acho que parte dela foi uma provocação. Assim, o CREA talvez não tenha Virou um se cartório. adaptado tão rápido às novas tecnologias quanto as tecnologias estão evoluindo. É muito pior que um cartório. Porque o cartório você chega, paga e pega o atestado. Aí você chega, paga e não pega o atestado. Mas, Miguel, deixa eu te fazer, em cima do que ele falou, fazer uma outra provocação. Pensa bem, todas as profissões, inclusive a de engenheiro. Eu tenho uma desconfiança que com o avanço do tecnológico, como a gente concebeu as profissões, só duas vão persistir. Direito, porque demanda não vai parar de acontecer. Dizem que o algoritmo semântico... De direito e medicina, porque continua a vida. O restante vai passar, como já está passando, por um processo de transformação fortíssimo. E aí, os institutos, os cartórios, enfim, todas essas organizações não vão acompanhar isso de nenhum. É quase impossível. Deputado, eu fiz direito também junto com a engenharia e no direito já existe o Watson, hoje em dia da IBM, que já responde a... É inteligência independente. Não, eu acho que a grande vingança da engenharia é essa. Mas não responde. Porque vai ter... que a inovação até nisso... Sim, que o Watson não é amigo do desembargador. Mas, de qualquer jeito, vai continuar a existir as demandas. Entendeu? E as demandas vão precisar de intermediários. Assim, o conflito entre as pessoas sempre vai existir, a necessidade de saúde. Mas eu acho que vai sempre existir a necessidade de inovação e a necessidade de criação de ferramentas. Sim, e afinal de contas, o que faz o ser humano diferente dos outros? A capacidade de produzir ferramentas à sua disposição. Tecnologia. Mas então, engraçado, eu acho que... engenharia, no final das contas. E o grande engenheiro vai ser o engenheiro de tecnologia e inovação. Mas então, vocês não acham que ferramentas a gente tem? O nosso problema é que a gente não sabe integrar essas ferramentas todas para um propósito, porque a gente não tem o propósito? Também. No Rio de Janeiro, eu acho que a gente dá os estímulos... Desculpa, eu acho que a gente dá os estímulos errados, tá? Mas porque a gente não tem uma visão unificada. Diversas pessoas... A gente tá falando aqui muito de competitividade, de geração de riqueza, sabe? Que é o que a gente sabe que é importante para acontecer. Mas para onde estão indo os nossos engenheiros é que é uma pergunta que a gente deveria... Esse foi mais um corte do Inova Rio, com os melhores momentos do que aconteceu nesse nosso episódio com esse convidado. Se você gostou, curte e acompanha o episódio inteiro nesse link que está aparecendo aqui do lado. Não deixa de curtir, comentar e seguir a gente em todas as redes sociais. Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação.